Shalom a todos. Sempre tem que aproveitar um momento para uma leitura. Graças a Deus. E nós terminamos aí a leitura do livro de Amós e eu fui procurar o próximo só tem um capítulo, então, com a graça de Deus, dá pra gente fazer numa só live, num só vídeo, ok? Hoje é domingo, dia de igreja, mas como eu tô 5 horas mais tarde aí do Brasil, então aqui já é depois do culto da tarde. Então vamos lá. Obadias 1, visão de Obidias, ok? Visão de Obidias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, ok? Do Senhor, de Adonai. E por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu coração, quem me derrubará em terra? Gente, não podemos ter arrogância, não podemos duvidar de nada, não. A gente não é nada, não. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Ninguém pode ser arrogante, se achar. A gente vive pela misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, estava ali com orgulho. Quem vai me derrubar? Ok? Não, nós precisamos estar obedecendo a Deus, vigiando e orando sempre. 4. Embora subas ao alto como águia, e embora se ponha ao teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Não é a gente que se põe no alto, é Deus que nos põe em alto. Eu já vivi muita coisa assim que eu nem sabia que ia viver. Deus usa alguém para me dar a viver, ok? O 5. Se a ti viesse ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam somente o que lhes bastasse, se a ti viesse os vindimadores, não deixaria umas uvas de rabisco. Pessoas que viriam para roubar as uvas, viu, gente? É uma palavra um pouco difícil. Vindimadores não deixariam umas uvas de rabisco. Essa tradução, ela vem direto da Bíblia hebraica, ok? Para o português. Então, aqui o 6 fala, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram enquadrinhados os seus tesouros ocultos, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que estavam de paz contigo
te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Okay. Acaso não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ás a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveres do lado oposto, no dia em que estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhes entraram pelas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da tribulação. Deixa eu ver aqui quantos versículos tem esse capítulo. 21 versículos. Não tem muito versículo, não. Tudo der certo aqui, graças a Deus, a gente pode fazer uma live só. Onde parei? Deixa eu ver. O 5. Se a ti viesse ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não fariam somente o que lhes bastasse. Se a ti viesse os vindimadores de uva, né, que já falei, não deixaria nenhum rabisco. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram enquadrinados seus tesouros ocultos, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites, os que estavam de paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão põem debaixo de ti uma armadilha, não há em Edom entendimento. Então isso aqui é para as nações ficar atentas, é para Israel ficar atento, para as nações ficar atento, ok? Que não pode confiar nos outros governos, ok? Vamos lá. O 8. Acaso não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, Adonai, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Ok? Então, ali, de vez em quando, saía muitas guerras entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Ok, gente? Quando fala Jacó e Esaú, não é mais eles. Já haviam passado há muito tempo, mas ficou a descendência. E aí, de vez em quando, aqueles povos brigavam, ok? O 11. No dia em que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhes entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras como um deles. Ok? Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de
de teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem falar arrogantemente no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem te postar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo, teu feito tornará sobre a tua cabeça. Pois como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, sim beberão e sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles se acenderão contra este, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Ora, os do Neguebe possuirão um monte de Esaú, e os da planície os filisteus possuirão. Também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Zaferate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Serafade, possuirão a cidade do Negueb. Subirão salvadoras ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor, do Eterno, ok? Então, vamos ver que esses últimos versículos é aquela briga de Esaú e Jacó, mas não é mais, aqui não está falando deles, os personagens Esaú e Jacó, aqui está falando da descendência, aqui, gente, já foi muitos anos depois, ok? Ó, e a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. José também pode ter como Efraim, ok? E a casa de Esaú, restolho. Aqueles se acenderão contra esses e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor diz. Então, o que acontece? Jacó, a casa de Jacó representa os que serão salvos por Jesus de Nazaré, porque o Senhor Jesus, ele veio de Jacó, né? Então, ali tinha Esaú e Jacó. Então, Abraão teve aqueles dois filhos, um da serva e um da esposa. Da esposa é Isaac, que foi escolhido. Depois o Isaac foi escolhido, a esposa dele demorou muito para ter filho, e quando teve gêmeos, que foi o Esaú e o Jacó. Então, na hora que estava saindo, naquela época não tinha cesárea, tinha que nascer normal, por milagre de Deus, mas nascia normal. Então, na hora que estava saindo, saiu primeiro o Esaú. Então, foi considerado que Esaú era mais velho. Porém, Esaú não estava nem aí com as coisas de Deus. Esaú era tipo assim, aquele filho mais mundano. E aí a mãe de Jacó também já tinha tido umas experiências que Jacó que seria o escolhido. E então tem toda aquela trama lá entre a Rebeca, a mãe de Jacó, e depois teve aquela confusão toda lá, né?
quando Esaú ficou sabendo. Quem não conhece a história, lê, está em Gênesis, a história de Jacó e Esaú. Então o Esaú, o Jacó, ele foi escolhido para trazer a descendência espiritual, da qual de um dos filhos dele nasceria o Messias, que foi da tribo de Judá, ok? E Esaú, ele estava desprezando, mas depois, sabe aquele negócio assim, né? Tá lá, tem uma mulher lá, ninguém quer ela, mas quando aparece alguém que quer, agora todo mundo quer. Tem um homem lá, ninguém quer aquele homem, ninguém quer aquele rapaz, mas aparece uma namorada para ele, agora todo mundo quer ele. Então, o Esaú não estava nem aí, negócio de ser primogênito, de gerar descendência para nascer o Messias. Ele não estava nem preocupado com isso. Mas depois que ele viu que a Rebeca, junto com Jacó, fez tudo aquilo lá e o Jacó recebeu a benção que dava direito na realidade, aquela benção não era só riqueza material, porque Jacó teve que trabalhar muito para conseguir as coisas materiais. Ele trabalhou 14 anos só por Raquel, porque Léa foi dada. Ele já tinha trabalhado 7 anos, depois o pai deu a outra. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos de novo para conseguir Raquel. E depois ele trabalhou mais 7 anos para adquirir os bens. Então Jacó trabalhou muito, muito para ter o que ele tinha. Então não era nem aquela bênção, não era nem tanto falando materialmente, mas era a descendência da qual viria o Messias. Então aqui Obadias estava falando dessa briga que tinha entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Hoje em dia, no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, pode ser da descendência de Esaú ou de Jacó, será salvo. Como diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ok? Então, hoje em dia, em Jesus, todo mundo pode ser salvo. Mas, se os descendentes se os descendentes de Esaú rejeitar o Messias, Jesus de Nazaré, aí é o fim deles. Ok? É o fim. Graças a Deus que hoje as pessoas de várias tribos, de vários povos estão se convertendo ao Senhor Jesus, porque é o meio de ser salvo. Porque até então o povo escolhido era Israel, que Israel é o nome de Jacó que recebeu depois, né? Até então o povo escolhido era eles. Então Deus já planejou a vinda do Senhor Jesus. Eles não entenderam que aquele era o Messias, a maioria não entendeu. Alguns, a Deus abriu os olhos, porque é a raiz da igreja. A raiz da igreja, ela é feita dos primeiros judeus que se converteram. Mas aí depois, a igreja ela foi entrando tanto gentil nela, tanto gentil, que hoje tem mais gentil na igreja do que judeu. Mas Deus tudo tem um plano, né? É o plano do Senhor, o plano de Deus. Ele tinha prometido para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas. E é através de Jesus que isso acontece. Então aquela briga ali com Jacó e Esaú, a descendência dele, aquela briga, mas Deus está ali dizendo que é a vitória é de Jacó. E hoje o nosso Jacó é Jesus de Nazaré. Quem for dele, quem for de Jesus de Nazaré, tem a vida eterna. Ok? Pai, shalom, até qualquer hora. Obadias é o único capítulo. Shalom, shalom. É sobre os profetas menores que eu estou lendo, ok? Até qualquer hora. Shalom.